Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Hirossi Prevcast. Eu, Eduardo Hirossi. Eu, Paulo Pinceta. Eu, Arnaldo Cordeiro. Hoje o Arnaldo Cordeiro trouxe um tema meio pesado. Fala um pouquinho, Arnaldo. É um tema bem polêmico esse tema que nós vamos lidar agora, né, Eduardo? Que é o tema o quê? Que o INSS aceita reclamatória trabalhista. Como que ele recebe essas informações para alimentar a CNIS, essas coisas? A reclamatória trabalhista por si só, ela não é prova plena, né? Primeiro, a gente tem que dividir duas coisas: acordo trabalhista e reclamatória trabalhista, tá? Porque o acordo do INSS não vai aceitar. Entender o seguinte: é uma reclamatória trabalhista para reconhecimento de vínculo ou é uma reclamatória trabalhista para alteração de remuneração? Ora, essa é uma coisa assim. Por quê? Porque se for uma reclamatória trabalhista para reconhecimento de vínculo, ela por si só não faz efeito, não surte efeito perante o INSS. Além da reclamatória trabalhista, o INSS exige a sentença, tá? A certidão de trânsito julgado, mais a liquidação de sentença, onde consta, né, as contribuições que foram para efeitos previdenciários, porque ele tem, nos cálculos vai ter imposto de renda, as diferenças e as contribuições previdenciárias. Cota empregado, cota empregador do recolhimento, né? Além dos inícios de provas materiais. Por quê? Porque o INSS vai analisar a reclamatória trabalhista, vai procurar no processo da reclamatória indício de prova material. O que seria indício de prova material? Livro de ponto, olerite, entre outros documentos, tá? Então, assim, se você quer considerar uma reclamatória trabalhista para fins, né, previdenciário, vai ter que juntar a certidão de trânsito julgado, né, mais o relatório e a liquidação de sentença. E verificar em quais páginas, em quais laudas foram juntados os inícios de prova material. O INSS precisa do início de prova material, tá? Então, falando de reclamatória trabalhista, qual a finalidade é de reconhecer o vínculo. Agora, quando a gente fala da reclamatória trabalhista para alterar a remuneração, daí não precisa de indício de prova material, mas precisa da reclamatória trabalhista e do cálculo homologado pelo juiz antes do julgado. Por que não aceita acordo, né? Porque o INSS entende que, nesse caso, foi feito um acordo em relação às vezes tem muitas verbas que não incidiram contribuição previdenciária. É possível de reconhecimento pelo INSS? Sim, tá? Por meio de justificação administrativa. Às vezes o empregado, ele trabalhou, fez um acordo com a empresa e pode juntar, sim, não tem um sorte muito efeito, mas para contextualizar o INSS, mas juntar a documentação necessária para fazer uma justificação administrativa, tá? Estamos falando aí de um reconhecimento de filiação por meio de justificação administrativa, exige duas testemunhas e o início de prova material. Nesse caso, o lerite, né, a forma de pagamento, o recibo de pagamento, outras coisas a mais que o segurado tem. Inclusive, Eduardo, não sei se você já se deparou, pelo menos eu já me deparei umas 2, 3 vezes, quando pego o CNIS, mas vou dar um exemplo assim, a pessoa ela tem suas contribuições na média de um salário mínimo. Você está vendo lá no seu CNIS que está vindo aquela média salarial. Aí quando você vê, tem uma contribuição lá, um exemplo, R$32 mil, que foi oriunda de um pagamento, de um acordo, de uma liquidação trabalhista, né? Como que eles fazem uma contribuição só? Como que o INSS entende isso? Exclui. Na verdade, aquela contribuição ela vem como código de... Inclusive, quem está recebendo seguro-desemprego, exemplo. O cara está recebendo seguro-desemprego, de repente entra uma contribuição daquela, se eu não me engano é código 1708, vem como doméstico. Daí suspende, isso era assim, toda semana tinha um caso desse no INSS. Daí suspende o recebimento de seguro-desemprego. Porque fala que o segurado trabalhou. Daí ele vai lá no INSS, o INSS ele tira a informação do CNIS, no CNIS vai estar lá o código 1708 de reclamatória trabalhista, daí ele vai lá, faz a defesa no Ministério do Trabalho e volta a receber o seguro-desemprego. É que quando vai fazer, antigamente eles iam lá fazer o valor na GFIP, da reclamatória trabalhista, tem que ser mês a mês, né? Tem um código específico, né? Na realidade tem uma rúbrica específica. Daí não sabia fazer uma rúbrica só, daí vem de uma vez. Então quer dizer, você, se não se atentar, a pessoa pode perder todas essas contribuições. Não vai surgir efeito nenhum
previdenciário, né? Não que não surja efeito trabalhista, mas previdenciário vai perder o efeito. Mas você viu que geralmente as grandes empresas hoje, se você já olhar no CNIS, já vem com marca de De acordo reclamatório trabalhista. Só em relação à coisa, viu? Em relação à remuneração, hora extra, essas verbas. Em relação a vínculo, se for reconhecido como reclamatório trabalhista e for incluído no sistema, ela já vem extemporâneo, tá? E com marca. Então daí há de se comprovar. É a pendência de passivo tratamento. Ô, Edu, no caso, por exemplo, de uma trabalhista que, para reconhecimento de equiparação salarial, o Paradigma recebia R$ 3.000 e o Paragonado R$ 3.000. Então ele quer, aliás, ao contrário, Paragonado R$ 3.000 e Paradigma R$ 2.000. Ele quer o reconhecimento, o juiz reconhece a equivalência salarial e tá lá, R$ 2.000 por 3 anos. Como que é alterado isso daí? Ele sai o valor anterior e entra o 3.000 de todo o período? Como que funciona? Ó, se você vê, provavelmente agora está migrando diretamente para o sistema, porque as bases de dados do INSS, Caso do social, né? elas estão vinculadas, né? Então você olhar assim, vai ver o mês. Se você entrar no CNIS lá no detalhado, exemplo, agosto de 2020, né? Se houve uma reclamatória trabalhista, daí vem às vezes mais uma rúbrica, vem 2 meses de agosto, Vem duas duas competências, contribuições no mesmo marcação. mês. Entendi. Com marcação para poder falar a diferença, tá? Nesse caso tá lindo, porque o sistema do INSS ele soma as duas. Se não tiver indicador de pendência, porque vai as pessoas têm somar. que tomar cuidado do seguinte, né? Nem todo indicador é de pendência, tá? No empregado, o indicador que você vai constar lá é o indicador de extemporâneo, tá? Então tem que tomar cuidado só com esse indicador, tá? Se não tiver esse indicador de extemporâneo, as contribuições vão somar. Porque tem os próprios, a CNIVR, se eu não me engano, que é de acerto feito pelo INSS e tal, né? Isso não é uma pendência, né? A dificuldade é quando não tem um sistema. Aí tem que fazer um processo. E outra coisa, ó, eu já ter um processo que a pessoa queria fazer uma revisão, tá? Ganhou o processo. Daí eu fui fazer a revisão do processo no período que ela estava pedindo de diferença de verbas. O processo já tinha sido concedido com teto, tá? Então foi limitado ao teto. Então não adianta você entrar com uma reclamatória trabalhista para poder aumentar o salário se você não perceber que tem um teto. Então assim, para quem está fazendo revisão, toma cuidado. Porque às vezes ganhou e falou, nossa, vai dar diferença. Não deu diferença nenhuma. Porque ela já está recebendo no teto, né? A importância de você analisar, né, o processo tanto administrativo como trabalhista também, no caso da liquidação de sentença. Só lembrando que nesses casos, somente agora com a alteração, com a emenda constitucional 103, de 13 de novembro de 2019, então assim, para algumas regras, né, de transição, fica vinculado o período que o segurado adquiriu, o tempo de contribuição que ele tinha até 13 de novembro de 2019, ou seja, estão trabalhando aí com regra de transição do pedágio de 50% e de 100%, inclusive falando aí já tipo do direito adquirido, verificar se o segurado teve reclamatória trabalhista, porque às vezes não tem, às vezes não foi nem anotado na carteira. Então, às vezes tem caso, tô com um caso no escritório, 3 meses e 15 dias para poder pegar a regra de transição, como é salário mínimo da diferença total, tá? Então, isso faz muita diferença, né? Para quem trabalha com processo aí, às vezes, fazer uma pesquisa antes para saber. Eu venho observando, né, na minha jornada de trabalho aí, cada dia eu venho aprendendo mais principalmente com vocês, que quanto mais você puder tiver provas, documentos para você instruir o processo, mas não documentos claros, né, não documentos redundantes, você vai ter mais êxito na sua concessão de benefício. Sim, eu falo assim, o processo administrativo ele sempre foi, né, ele sempre foi como que eu falo, uma ferramenta para aumentar a concessão judicial. Então, assim, existe processo que mesmo que você saiba que não vai ser concedido no administrativo, mas você precisa passar por isso. Então, um processo bem instruído, um processo bem montado, isso aí vai te ajudar muito na via judicial. É que as pessoas acham que o processo não faz diferença. Hoje, a gente pega aí o próprio tema da alteração da DER judicial que está sendo discutido, 1024, que eu não lembro qual que é sobre 24. Quando começa a valer os efeitos financeiros, tá? Então, assim, tem que tomar muito cuidado, tem que juntar tudo no processo administrativo e utilizar da administração para poder se manifestar, porque quando você for para o judiciário, às vezes você junta um documento que não foi juntado no administrativo, daí é a hora que o juiz vai falar, vou alterar a DER,
tá? Os efeitos financeiros serão alterados. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Isso é importante na hora de você fazer a entrevista, que nem no caso mesmo de reclamatória trabalhista. Lembre de perguntar para o seu cliente se você já teve alguma reclamação trabalhista, alguma coisa, que isso daí vai ser importante. Você já Isso aí pode tem que estar no teu questionário, né? você já vai instruir o processo já com essa documentação, né? Demais, você está quebrando a cabeça e você tá com coringa na manga e não sabe. Você não sabe. E eu percebo também, não sei se com vocês também, ficou mais célere os processos, as decisões do INSS. De um tempo atrás para cá tá ficando mais rápido os deferimentos, né? Não sei se eles fizeram força-tarefa ou alguma coisa, mas eu percebo que tá saindo bem mais rápido as decisões. Assim, tem algumas coisas que tem assim, agora tem a concessão automática. Então, se você souber trabalhar certinho, você começa a entrar na concessão automática. Mas tem, assim, eu já vi processo muito bem feito e tem processo muito mal feito, tem que tomar cuidado. É aí que eu falo, saber instruir um processo, o processo do INSS não é uma petição, é um requerimento administrativo. Claro e objetivo, A né? fundamentação tem que ser feita tudo nas normativas e nas portarias. Se você fizer alguma coisa judicial ou pela lei ou pelo decreto 3.048, não surte efeito. Então assim, ó, tiver que fazer algum processo, faça baseando-se sempre nas portarias e nos atos administrativos, tá? Tá bom? É isso aí, né? Um assunto bem polêmico, tá bom? Obrigado, pessoal. Obrigado. Até a próxima. Até mais.